Olá pessoal, semelhança de triângulos é o tema da aula, né? Mas a gente vai ver primeiramente a semelhança entre duas figuras quaisquer. Então aqui eu tenho o polígono ABCD e o FGH. Eles são semelhantes? Então a gente poderia dizer aqui que eles têm uma forma parecida, né? A princípio, o grandão e o pequeno parecem ter o mesmo formato, né? O pequeno parece ser uma versão reduzida do grandão, ou o grandão uma versão ampliada do pequeno, né? Mas para dizer que eles são semelhantes na geometria, eu preciso de uma coisa mais do que ser simplesmente parecido, né? Então, quando que eu posso dizer que duas figuras são semelhantes? Aqui, dois polígonos são semelhantes. Então, dois polígonos serão semelhantes se for possível estabelecer uma correspondência entre seus vértices. Então, por exemplo, o A e o E, né? A correspondência entre os vértices de um e os vértices do outro. Então, aqui o B corresponderia ao F, né? O C no grandão corresponde ao G no pequeno. E o D no grandão corresponderia ao H no pequeno, né? Bom, então, se for possível estabelecer uma correspondência entre seus vértices, de tal modo que os ângulos estabelecidos nessa correspondência, né, sejam todos congruentes. Então, se a gente pegar o ângulo A, do vértice A, tem que ser congruente ao ângulo do vértice E. Certo? O B aqui com F, né? Então o ângulo B teria que ser congruente ao F. O C congruente ao G. E o D congruente ao H. Tá bem? Então isso é necessário, mas ainda não suficiente. Mais uma coisa tem que acontecer, que é o quê? Além dos ângulos serem congruentes, os lados, as medidas dos lados nessa correspondência têm que ser proporcionais. Então o que eu quero dizer com isso? Se você pegar o lado AB, o correspondente ao lado AB seria o lado EF. Então, se você dividir o AB pelo EF, vai dar um valor K. Se você dividir o BC, o correspondente ao BC seria o FG aqui, né? Então, BC sobre o FG, se essas figuras são semelhantes, ele tem que dar a mesma coisa que deu o AB pelo FE. Então, os lados têm que ser proporcionais. Se o AB pelo EF, né, deu K, um valor K, o BC pelo FG tem que dar o mesmo valor K. Opa! E o CD pelo GH também tem que dar esse valor K. Assim como o AD, o correspondente ao AD, seria o EH, né? Tem que dar esse mesmo valor K. Então, agora sim, eu tenho o suficiente para dizer que as figuras são semelhantes. Então, os ângulos têm que ser congruentes e os lados proporcionais. Vamos escrever isso. Então, eu escrevi aqui os ângulos na correspondência dos vértices, né? Os ângulos correspondentes têm que ser congruentes e os lados nessa correspondência precisam ser também proporcionais. Tá? Então, AB sobre F, BC sobre FG, etc., chamei de K. Esse K é chamado de constante, né? Razão de semelhança. Razão é divisão, né? Então, você pode escrever aqui razão de semelhança, né? Tá. Belezinha? Então, no próximo vídeo a gente vai falar do triângulo. O triângulo tem uma certa particularidade em relação a tudo isso, né? No triângulo também tem que acontecer tudo isso, mas tem algumas coisas, alguns atalhozinhos que a gente pode tomar. Belezinha? Então vamos para o próximo vídeo.